Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama e eu estou aqui hoje com a minha parceira do crime, que agora é a dona Ana Luísa Lopes. Ana, dá uma alô aí pro pessoal. Olá, pessoal. Vamos embora escutar esse assunto super interessante. E para falar desse assunto, nada melhor que uma pessoa que já trabalha com isso, que tem um know-how muito grande com isso, que é o Dr. Renato Anguinar. Dr. Renato, muito obrigado por aceitar o convite. Dá um alô aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço aí o convite, a honra de poder estar participando com vocês e com essa seleta aí audiência. E estou aí à disposição para poder tentar esclarecer aí dentro do meu conhecimento limitado, certo? As questões e dúvidas que vocês possam ter sobre o assunto. Muito bom. Então hoje nós vamos falar, como você olhou aí na capa do episódio, sobre o uso da cannabis dentro do contexto medicinal, e também vamos puxar um pouquinho nessa parte do esporte e quais as utilizações, principalmente os mitos que a gente tem às vezes em cima da substância. E aí um fato interessante é que agora no finalzinho de janeiro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele sancionou uma lei que institui uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol. E aí essa nova legislação ela vai estabelecer que a rede estadual pública, né, de saúde privada, né, conveniada ao SUS, pode fornecer de forma gratuita medicamentos como o canabidiol, né, o CBD, e o tetrahidrocanabidiol, THC, que são derivados da cannabis, isso com pacientes, né, que tenham prescrição. Uma coisa interessante que aconteceu dentro desse tema aí. Vamos falar aí os nossos recadinhos antes da gente ir para o nosso papo. E vamos lá, não vou deixar aqui de pedir para você curtir esse episódio, compartilhar esse episódio. Se você gosta desse tema, se você gosta do que a gente faz, do trabalho que a gente faz de divulgação científica, compartilhe. E eu quero avisar vocês que agora, você que ouve a gente lá pelo Spotify, você tem como interagir com o programa lá. Então a gente vai soltando algumas enquetes que estão atreladas aos episódios. Aí você pode responder, que é legal saber a opinião de vocês sobre o tema. E também fazer um comentário. Então já tem algumas pessoas comentando lá, quero até agradecer o pessoal que está interagindo e comentando. Então para você aí que é ouvinte do 4 de 15 pelo Spotify, estou esperando, além das suas 5 estrelinhas, que se você não deu, eu vou ficar muito bravo com você. Além das suas estrelinhas, eu só estou pedindo lá um comentáriozinho e a participação nas nossas enquetes, tá bom? E hoje eu vou fazer aqui, não é um sorteio, é uma promoção. E a promoção hoje vai ser pro primeiro ouvinte que ouvir este episódio, porque a gente tem ouvintes que ouvem assim que sai, cara. Sai o episódio, ele já põe pra fazer download ali e já dá o play. Então, para recompensar esses ouvintes que são ligeiros no gatilho, nós vamos fazer uma promoção para sortear um curso do meu amigo Marcos Agostinho, que já gravou aqui um programa com a gente. E ele está lançando um curso online que se chama Tecnologia no Controle de Cargas. Então você vai aprender a controlar indicador de intensidade, de carga, de recuperação, e como você vai ajustar isso, né, com planilhas para você poder controlar seu treino, tá bom? E aí você vai montar essas ferramentas todas, né, automatizar isso tudo usando recursos que estão disponíveis na internet gratuitamente, tá? Então, ele deu um curso pra gente sortear. Marcos Agostinho é um parceirão. Então, se você quiser fazer este curso, participar deste curso aí e ter ele vai dar uma inscrição gratuita para você fazer esse curso. Você vai lá na postagem deste episódio no Instagram, na postagem oficial, que tem lá o audiograma, que tem lá a foto dos nossos convidados, a postagem oficial desse programa. E o primeiro que comentar, deixa eu ver o que a gente pode comentar aqui. O primeiro que escrever, aí você vai marcar, você vai fazer assim, ó. Você vai marcar o Marcos Agostinho, então é @ Marcos com U, Agostinho,
tudo junto, Marcos Agostinho. Você vai colocar lá, @Marcos Agostinho. Você vai falar assim, eu fui o primeiro e ganhei. Tem que ser exatamente isso. Eu fui o primeiro e ganhei. E aí ele vai te dar um acesso lá para você participar do curso. Beleza? Então, eu quero ver aqui, hein? A primeira pessoa que for na postagem do Instagram deste episódio e escrever, marcar lá o Marcos Agostinho, @Marcos Agostinho. Eu fui o primeiro e ganhei. Certo? Beleza, gente? Então, vamos para esse episódio que tem muita coisa legal. Então vou apresentar aqui o Dr. Renato Anguiná, livre docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Grupo de Reabilitação Cognitiva pós-TCE, da Divisão de Neurologia Clínica do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, orientador do curso de pós-graduação em Neurologia, lá na Faculdade de Medicina da USP também, e a linha de pesquisa dele, distúrbios cognitivos, reabilitação cognitiva para pós-lesão encefálica, TCE, demências, eletroencefalografia em cognição, e também é médico do Sindicato de Atletas e Profissionais do Estado de São Paulo, diretor médico da HempsMed. É uma coisa que eu queria te perguntar, doutor, para explicar um pouquinho para nossa audiência rapidinho, a HempsMed. Então, a HempsMed, ela é uma empresa, né? Uma empresa com sede em San Diego. Uhum. Eu sou o CMO, o Chief of Medical Officer Global da empresa. Uhum. Eu sou responsável por toda a parte médico-científica, todo o time técnico e científico da empresa. Eu sou a liderança, né? Fui a pessoa que coordena essa área. E ela é uma empresa que produz produtos derivados da cannabis para fins medicinal, né? E ela está presente principalmente, ela está presente em mais países, mas principalmente no Brasil, México e Estados Unidos. Ainda não estamos nas farmácias, também estaremos nas farmácias do Brasil, né? A marca, mas hoje você pode adquirir esses produtos vindo diretamente para os Estados Unidos, por importação direta através da empresa que há escritório no Brasil, né? Assim como no México. Uhum. E assim, é uma empresa, vamos dizer assim, dedicada aos produtos derivados da cannabis. Hoje em dia, então, a forma de você ter esses produtos no Brasil é através dessa forma de importação, né? Como a sua empresa faz. Bom, na verdade, originariamente, a HempsMed foi a primeira empresa a importar produto à base de cannabis para o Brasil. Ah, tá. Isso aconteceu em 2014, ou seja, é relativamente recente, né? Vai fazer 9 anos esse ano, e foi um caso judicializado, um caso que virou inclusive série de televisão. Você pode assistir nessas plataformas de streaming de TV, né? Uhum. Que se chama, em português, ilegal, né? Illegal. E conta a história desse primeiro caso, e como que a família judicializou uma criança encefalopata que tinha crises convulsivas de difícil controle. E o primeiro produto, a gente tem essa marca, importado para o Brasil por autorização da Anvisa, por locais, né? Tudo feito legalmente. Foi um produto da HempsMed. A HempsMed geralmente ela é pioneira em várias, também nos Estados Unidos foi pioneira em várias situações diferentes, né? Mas é uma marca do DNA da empresa, esse pioneirismo. E o meu papel dentro da empresa é exatamente não deixar que a empresa propague inverdades sobre a utilização
os produtos à base de cannabis. Tem muita coisa que se fala aí que cura isso, que trata aquilo, que não sei o quê, e muita coisa não tem nenhuma comprovação científica. O meu papel, óbvio, não é só esse, mas acho que o papel mais chato que eu faço dentro da empresa, independente do país, do local, é a gente poder divulgar as utilizações precisas que hoje nós temos evidência científica para utilizar. Então, a ideia não é só vender, mas é simplesmente assim da empresa, né? Não é só vender produtos, mas sim dar segurança e para o médico saber o que ele está prescrevendo e as indicações corretas, porque existe muito ativismo, né, nessa área, muita gente que é ativista e não cientista. Então a gente procura dar assim, uma roupagem, não só por fora, mas por dentro também, ou seja, uma sustentação científica para as possíveis indicações que são muito menores do que as pessoas imaginam. Entendi. Às vezes o movimento ativista pode até ser bem intencionado, mas ele às vezes atrapalha mais a comunicação, né? Correta, assim, né? Muitas vezes as empresas se utilizam desse ativismo para poder vender coisas e prometer coisas que não podem ser cumpridas. E como que surgiu o interesse em trabalhar com esses derivados da cannabis? Assim? O senhor lembra alguma coisa que você viu? Quando mais ou menos que isso começou a permear na tua cabeça? Como que isso aconteceu? Na verdade foi assim, a minha vida, eu sou uma pessoa que sou muito ativo, continuo sendo neurologista, continuo sendo pesquisador dentro da universidade, né? Tem essa ligação acadêmica forte, clínica forte, né? Tem atuação no consultório, no hospital, essas coisas, com equipes, então isso sempre esteve dentro assim, da minha formação, né? Eu estou formado há mais de 30 anos e eu sempre falo que o que eu sou realmente, eu sou um neurologista. E isso, vamos dizer assim, eu atuei em alguns hospitais mais intensa antes da pandemia, e tinha já cargos de liderança em hospitais dentro da neurologia. Eu era o responsável por toda a parte de neurologia da empresa. Eu tinha que trocar mais, assim, neurologia, formar equipes, tudo mais de somando, assim, cada subunidade, assim, tinha mais de 20 hospitais. É realmente monstruoso o negócio. Eu continuei sendo médico, continuei sendo neurologista, continuei sendo pesquisador, tendo as minhas atividades dentro da universidade e ainda passei a acumular uma atividade a mais que eu nunca tinha pensado em fazer, que era ser um executivo na área de saúde. Esgotamento mesmo, sendo cansaço. No final de 2019 eu resolvi sair dessa atividade porque era muito desgastante. A vida de executivo é muito interessante, é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela consome muito o indivíduo. Cobra muito, né? Os resultados, então são empresas, né? E as empresas, elas querem sempre, vamos dizer assim, você pode atingir metas, mas eles sempre querem que você melhore o que você já fez. Então, sempre, se você é capaz de fazer 10, eles querem que você faça 12. Então, assim é a vida do executivo. Então, quem gosta disso, eu até gosto, mas em determinado momento eu prezo muito pela minha qualidade de vida, tudo eu resolvi que eu não ia renovar meu contrato. Dei muita sorte, porque isso aconteceu no fim de 2019 e ninguém sabia que estava no fim da pandemia. E se eu não tivesse saído naquele momento, provavelmente eu não ia conseguir sair, porque logo ia até a pandemia, eles não iam liberar um profissional fazer uma transição no meio de uma crise de saúde. Entendi. Que aconteceu. Então eu saí em dezembro de 19 e aí eu estava confinado como muita gente. Eu estava no interior de São Paulo, confinado, na chácara e, óbvio, mantendo atividades, aquela coisa que todo mundo fez durante a pandemia, de eu ainda mais tendo atividade acadêmica, tudo mais, fazendo um monte de lives, essas coisas todas, né? Participando, fazendo parte do Sindicato dos Atletas, sou diretor médico do Sindicato dos Atletas, tinha participação também naquela coisa de decidir, de estar em comissões que decidiam o retorno do esporte ou não, se veio da Covid, então tinha reunião, tinha bastante trabalho, apesar de estar
de ser tudo remoto, né? De ser tudo online. E aí eu recebo, para minha surpresa, um contato dessa empresa que é a HempMeds, que tinham assistido uma palestra minha, uma live nessas 1 milhão de lives que tem na pandemia, e se interessaram que eu pudesse assumir essa parte uma coisa bem inusitada, né? Ser contratado durante a pandemia, mesmo com uma atividade que seria em home office, que foi o que aconteceu comigo. E óbvio que depois que a pandemia terminou, as atividades elas se ampliaram, principalmente aqui no Brasil, eu faço esse papel, mas existe a presença da empresa também nos Estados Unidos e no México. A gente se reporta a essas três núcleos da empresa e continuo fazendo isso até hoje. Na verdade, não foi uma coisa que foi uma iniciativa minha, que eu não entendi, óbvio, antes de aceitar o convite. Eu fui entender o que era esse mundo, que é um mundo diferente da cannabis medicinal, e entendi, inclusive a empresa queria isso de mim, que eles queriam que eu fizesse esse papel que eu faço hoje, que é dar um ar de seriedade, de ciência, muita coisa, porque, vamos dizer assim, vale tudo, né, estava muito permissivo. Dentro da empresa é o que eu faço, então a gente procura uma luta diária, assim, bem intensa, sempre dar o ar científico, promover pesquisas, procurar sempre novos pesquisadores, novas pesquisas que estão sendo feitas ao redor do mundo, e além disso ministrar palestras, organizar toda a parte de ensino, né, da instituição, da parte técnica, apoio técnico aos médicos, aos pacientes, tudo isso é sobre minha responsabilidade e do meu time, que é um time muito bem qualificado para fazer isso. Muito bom, legal. E eu só, antes da gente trocar o bloco aqui, eu vou deixar todos os canais, os contatos, o site da HempMeds também. E se algum ouvinte quiser acessar uma rede social do senhor, seguir o trabalho do senhor, por onde que ele consegue fazer isso? Qualquer uma das redes, seja LinkedIn, seja Instagram, seja qualquer uma das redes. O meu sobrenome não é muito comum, né? Então, aliás, não existe assim, no mundo, porque é uma literação de sobrenome. Então, se colocar Anguiná lá, A-N-G-H-I-N-A-H, tá, logo vai achar Renato Anguiná. Então, nem precisa. Isso é uma coisa que não me dá muito trabalho. Preciso divulgar, né? Divulgar, porque quem achar, procura Anguiná, acha. Só uma curiosidade, Anguiná é de que origem? Hoje se ouve mais falar um pouquinho desses países, porque uma parte fazia parte da antiga União Soviética, né? Mas hoje é um país independente, que é a Moldávia, que fica perto ali da Ucrânia, e o outro meus parentes são avós, essas coisas eram da Romênia, que é também bem abaixinho, bem colado na Ucrânia. Então, antes ninguém sabia onde estava no mapa, hoje todo mundo sabe onde é a Ucrânia. Então, eu estou os meus parentes, avós, mas vieram imigraram, são imigrantes dessa região. Interessante, caramba. Nunca tinha ouvido mesmo ter esse sobrenome. Não, mas o sobrenome nem é esse. É que o meu avô não sabia pronunciar, não falava português. Então, é um sobrenome que é bem pior. Tem uma sopa de letrinhas que tem muito mais... entendeu? Tem muito menos vogais e muito mais consoantes. Mas acabou no registro que acabaram assim, entendendo, foi isso aí, que já é... entendi. Então, ficou esse sobrenome, que é um sobrenome novo, e, assim, não tem. Então, por isso que eu falo que é muito fácil. Nas redes sociais, é só procurar ANGHINAH, se colocar no Instagram, onde for. Os outros canais que vocês podem me achar via o Sindicato dos Atletas, né? Eu sou diretor do Sindicato dos Atletas, via HempMeds. A HempMeds também vão acabar me achando. E existe uma empresa que eu sou responsável da parte científica da empresa, que se chama Miami Health, né? Health de saúde em
Grace Academy, né? Tá. É uma empresa de ensino na área de saúde. Boa. Então, né, nesses canais acabam de alguma maneira mexendo. Então vou deixar tudo linkado aqui, todos esses canais, e se você tiver interesse, quiser seguir o trabalho... A Miami Health, inclusive, está agora, por coincidência que a gente está gravando isso aí, não é propaganda, mas a Home Meds tem vários cursos de não para médicos, né? Só para médicos. Mas a Miami Health está fazendo agora, está na fase de inscrições, essas coisas, um curso imersivo, bem completo, sobre medicina canabidiol, aqui no Brasil. Legal. Pô, legal. Então, quem tá ouvindo isso perto da publicação ainda tem, que aí atua na área da medicina, tem a chance de aproveitar esse curso ainda aí. Então, todo mundo aqui apresentado, vamos para o segundo bloco, onde nós vamos fazer algumas perguntas aqui e desenvolver essa conversa aí com o doutor. Doutor Renato, epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson e outros distúrbios de movimento, doenças crônicas, algumas desordens do sono, dores de cabeça, entre outras doenças, foram citadas no artigo publicado na Brazilian Academy of Neurology, o posicionamento dos departamentos científicos da Academia Brasileira de Neurologia. Esse é um artigo do qual o senhor faz parte e nós gostaríamos que você pudesse trazer um pouquinho para nós quais dessas doenças e quais outras também que você identifica que tem evidências científicas hoje sobre os efeitos da cannabis atualmente, sobre a melhora ou os efeitos da diminuição dos efeitos deletérios, né? Igual, por exemplo, câncer também, onde a cannabis pode atuar como diminuindo todos os efeitos que tem a quimioterapia. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Obrigado pela pergunta, essa é uma pergunta muito oportuna. Então, vamos lá. Vamos separar primeiro, que isso é importante as pessoas terem ideia, do que são estudos pré-clínicos e que são estudos clínicos. Tá? Então, os estudos pré-clínicos são aqueles feitos ou em cultura de tecidos, que é cultura de tecidos. É uma plaquinha que você põe um monte de células de um determinado tecido. Pode ser o fígado, pode ser um tecido, por exemplo, oncológico, pode ser um tecido nervoso ali, que você cria, vamos dizer assim, essas células num laboratório artificialmente e vai fazendo testes, por exemplo, você pode fazer uma plaquinha também, por exemplo, de bactérias e testar um antibiótico para ver se aquelas bactérias morrem à ação daquela substância, por exemplo, né? Então isso é o mais rudimentar, vamos dizer assim, o passo mais simples que tem, não que seja simples, mas vamos dizer assim, mais elementar de testar alguma substância sobre algum tecido, seja ele animal, seja ele humano, né? O segundo passo são estudos também pré-clínicos feitos em animais in vivo, né? Então, às vezes as pessoas ouviram já falar in vitro, né, que são isso que eu falei primeiro, ou in vivo, que são em animais vivos. Então pega o ratinho, ou assim, animais maiores, né, pinhos, com outros tipos de animal, e não necessariamente hoje existe um código de ética bastante rigoroso em relação à utilização de animais em pesquisa, assim como para humanos também fazem parte de pesquisa, no sentido de não levar sofrimento aos animais, né? Mas é necessário ter essas etapas, porque você não pode injetar uma substância sem saber se ela é segura, se ela não é um ser humano, e assim vai. Então essas são as etapas. Então os estudos pré-clínicos, eles nem sequer, eles são a base, o começo da pesquisa, para poder depois ir para uma outra etapa, que são os estudos clínicos, e essa primeira fase, que são os estudos pré-clínicos, nem sequer são considerados quando saem os guias médicos ou as diretrizes médicas, não são considerados como referências ainda para uso em humano. Tá. Você, para poder usar em humano, você precisa ter testado em humano. Muita coisa que funciona em animal ou funciona em células separadas
não vai funcionar em humanos e às vezes até pode fazer ter um efeito contrário, um efeito deletério para o ser humano. Então, eu sempre cito o exemplo mais, assim, conhecido, porque isso é uma coisa que chama muita atenção das pessoas, e é o uso da vitamina E como um produto que aumentaria a libido no ser humano. E isso aconteceu há várias décadas atrás, um estudo em ratinhos, que aumentava a libido dos ratinhos, e isso se propagou rapidamente, né? E até hoje tem gente comendo amendoim para poder aumentar a libido, porque amendoim. É daí que vem a história do amendoim. Então, tem até hoje gente comendo amendoim e se provou que não há nenhum impacto da vitamina E na libido humana, entendeu? Então, você pode comer quanto amendoim que você quiser, o máximo que você vai ter é um desarranjo intestinal, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar o seu relacionamento. Então, assim, isso só para ter uma ideia que a base que foi construída para a indicação, vamos assim, que muitas pessoas acabaram entrando nessa história, é uma base de estudos pré-clínicos. Então, não é estudos clínicos. Então, quando a gente fala em indicações médicas, são situações em que já foram testados, já foram comprovados que a aplicabilidade em seres humanos. Então, são os estudos chamados clínicos. E os estudos clínicos, eles têm graus de evidência, tá? Que vão desde alto grau de evidência, que são graus de evidência A e B, né? E graus de evidência fraco, que são C e D. Então, você pode ter um estudo feito em 6 anos, mas que é uma opinião, por exemplo, de um médico que usou em um paciente, esse paciente melhorou, e ele fala, olha, na minha opinião, isso faz muito bem para dor de cabeça, por exemplo. E não tem um estudo muito bem estruturado, por exemplo, de milhares de pacientes, versus placebo, versus uma substância que imita a substância que está sendo testada para saber se não é um efeito psicogênico, nada disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses estudos são construídos com bases científicas muito sólidas. E a gente tem que saber o grau, vamos dizer assim, de força científica de como esses estudos foram feitos, em que revistas eles foram publicados, porque dependendo da revista, vamos dizer assim, um crivo, né, dos revisores mais rigoroso, para a gente poder dizer depois, assumir que aquilo pode ter um efeito. Mesmo assim, com todas essas coisas, às vezes existem artigos que depois de 5, 10 anos se mostram, vamos dizer assim, que naquela época se achava uma coisa e que a opinião, porque a opinião científica não é dogmática, ela muda, ela é mutável conforme a ciência vai evoluindo, você pode mudar, vamos dizer assim, o seu conhecimento, né? Então, antes não se ia, vamos dizer assim, não existiam foguetes para ir à Lua, hoje empresas privadas fazem foguetes para ir ao espaço, querem até ir para Marte. Então, a ciência ela é mutável e evolui, né? Então, isso é uma das coisas, que você tem que ter um nível de evidência forte para poder realmente utilizar. Imagina que você vai utilizar uma coisa fraca, eu, por exemplo, como médico, vou recomendar para minha mãe ou para o meu filho, uma coisa que não tem evidência científica. A gente quer que a gente tenha segurança na indicação. Da mesma maneira, apoiado na evidência científica, existem os graus de recomendação. Então, se você pegar esse artigo que a Academia Brasileira já publicou, e que eu tive a honra de fazer parte, é baseado nessas duas premissas, ou seja, os níveis de evidência dos artigos em cada sub-área e o grau de recomendação para aquela determinada área. Então, agora vamos para a análise. O maior grau de recomendação que a gente tem, os maiores níveis de evidência, porque foi onde tudo começou, as pesquisas principais começaram por esse caminho, foi em epilepsia, principalmente epilepsia refratária, porque epilepsia refratária são epilepsias que já não respondem aos medicamentos usuais que existem para epilepsia, os tratamentos outros que a gente já conhece, as epilepsias de difícil controle, e começou a se usar os produtos à base de cannabis desde a década de 80, existem essas pesquisas, isso se fortaleceu muito depois dos anos 2000,
em epilepsia, principalmente em crianças, em síndromes como síndrome de Dravet, que são síndromes relativamente incomuns, né, mais raras, crianças pequenas, são encefalopatias, né, crianças que nascem com algumas deficiências no desenvolvimento cerebral ou no funcionamento cerebral. Então, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e síndrome de West. Esses são os primeiros estudos que mostraram que os produtos à base de cannabis podiam diminuir brutalmente o número de crises nessas crianças que querem controlar. Né? Tá. E isso é estabelecido. Então, qualquer guideline de epilepsia vai sair como recomendação para essas síndromes, e foi se ampliando esses estudos em epilepsia, e então outras epilepsias refratárias podem se beneficiar do uso dos produtos à base de cannabis. Tá? Isso é a primeira coisa. Outros estudos têm uma força um pouquinho menor, mas também são bastante importantes, por exemplo, em estudos pré-clínicos muito bem documentados, mas como eu falei, estudo pré-clínico ainda não vale para indicação clínica, mas em estudos clínicos, principalmente feitos em Israel. Israel produz muita ciência nessa área de cannabis, né? E tanto que, se fosse o SUS, né, de Israel, distribui esses produtos para pessoas que têm autismo, síndrome do espectro autista. Tá? Então, o autismo é a segunda assim, área em que há uma grande pensar, cura tudo, resolve o autismo? Não, mas melhora muito, às vezes, a parte comportamental, a parte, dependendo como é um espectro, né? Tem vários graus. Existem algumas crianças que passam a ter uma interação social melhor. Então, no autismo pode haver benefício no trabalho de cannabis. Tá? A terceira coisa bem comprovada, que tem grandes estudos, um estudo inclusive da RentMeds, realizado pela parte que cabe, vamos dizer assim, como diretor médico, né? São estudos para ansiedade. Então, esse estudo especificamente que eu estou falando é de fobia social, porque as pessoas têm dificuldade de ficar em multidões ou de falar em público. Né? E os produtos derivados de cannabis, principalmente o CBD, que é o canabidiol, tem efeito bastante positivo na ansiedade. Não é demonstrado, isso é importante, porque os psiquiatras eles reclamam muito disso, e eu acho que eu tenho que fazer coro com os psiquiatras, apesar de se propagar muito em ambiente canábico, vamos dizer assim, não há evidências que há melhoria nos sintomas da depressão. Depressão não é ansiedade. Existem estudos que mostram que ela é boa para a ansiedade, mas não tem esses efeitos para a depressão. Então, cuidado, porque senão você deixa de tratar a sua depressão, porque você está usando produtos à base de cannabis, e, na verdade, a principal indicação nessa área assim, de saúde mental é em ansiedade, em burnout, relaxamento, eventualmente o paciente ansioso também tem dificuldade de dormir, por isso que a gente já pega o gancho. Então, existem algumas, inclusive, nas recomendações da Academia Brasileira, existem alguns distúrbios de sono que podem se beneficiar com os produtos à base de cannabis, não são todos, mas tem alguns que desenvolvem, tipo, bruxismo, né, que nem se chama mais bruxismo, mas sim síndrome do travamento mandibular. O bruxismo faz parte dessa área aí dentro da medicina do sono e da odontologia também. Né? Então, esse bruxismo é aquele ranger de dente à noite, né? Então, o paciente que dorme mais relaxado, com o uso de CBD, de canabidiol, ele tem essa melhora. Outra doença que você citou é para você falou esclerose múltipla. Em esclerose múltipla não há nenhuma, zero indicação para doença esclerose múltipla. O que a gente tem é uma indicação para espasticidade, tá? Contração muscular, e não só na esclerose múltipla, pós-AVC, pós-encefalopatias ou traumáticas, ou encefalites, vamos dizer assim, que as pessoas tiveram quadro de meningoencefalites, coisas desse tipo, ou trauma radicular e ficaram endurecidas, né? É comum a gente ver pacientes pós-AVC, por exemplo, que ficam endurecidos, né? Fica difícil de esticar o braço, a perna, tudo mais. Então, nesses pacientes, há um benefício
principalmente de produtos derivados da cannabis que tenham um grau mínimo, ou às vezes até mais elevado, de THC, tá? Que é o tetrahidrocannabinol. Né? Tá. Então, isso a gente sabe que o THC ele é bom para a espasticidade, inclusive muitos fisiatras gostam de usar, pessoas que fazem reabilitação gostam de indicar, porque ajuda, inclusive, na reabilitação desse paciente. Como eu falo, nada milagroso, tem pacientes que não têm essa resposta toda, mas muitos pacientes se beneficiam com isso. Então, Sim. de novo, não tem indicação para esclerose múltipla, tem indicação para um sintoma que pode ser causado tanto para esclerose múltipla, como para trauma radicular, como para AVC. Então, por isso que eu falo que a minha função sempre é tentar propagar a verdade. A gente contra esse oba-oba de desinformação que acaba reinando nessa área. Né? Doença de Parkinson, não há nenhuma indicação para a parte de movimentos de doença de Parkinson. Se alguém chegar para você e falar, olha, meu avô, meu pai, meu tio, seja lá quem for, eu mesmo estava com muita dificuldade de andar, tudo, nossa, eu tomei cannabis e melhorou meu tremor, eu agora ando direitinho, de duas uma, ou esse paciente não tinha Parkinson, por outros motivos, ou ele não foi o produto à base de cannabis que melhorou as alterações do movimento do Parkinson. Porque não há impacto, tem vários estudos no mundo que mostram que não há melhora. Os estudos que tem, inclusive tem alguns estudos de alguns pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, da USP da Universidade de São Paulo, do campo de Ribeirão Preto, que mostram que há algum benefício, mas é subjetivo, tá, de questionário, que esses pacientes têm uma sensação de bem-estar melhor. Então, mesmo sem ter a melhora motora, eles se sentem melhor utilizando os produtos à base de cannabis do que não usando, ou comparado ao placebo. Um estudo bem feitinho e que mostram isso. E em alguns pacientes que também são ansiosos, tem doença de Parkinson que melhora o sono desses pacientes. Então, esse é o benefício na doença de Parkinson. Mas benefício motor, não há comprovação. Da mesma maneira, não há zero indicação para demências. Principalmente, por exemplo, doença de Alzheimer, que se fala que diminui a velocidade de evolução da doença de Alzheimer. Eu adoraria, porque eu trabalho muito com a área no consultório, na área cognitiva. Para mim seria uma maravilha se a gente tivesse um medicamento que a gente pudesse prescrever para os pacientes. Quando a gente prescreve produtos à base de cannabis para esse perfil de pacientes com quadros demenciais, quando eles têm alterações de agitação, alterações comportamentais. Então, nas alterações comportamentais, é interessante que eles muitas vezes não respondem a medicamentos, inclusive potentes, usados em psiquiatria para a parte comportamental, neuroléticos e tudo mais, mas respondem a cannabis. Eles têm uma boa resposta. Né? E alguns pacientes não com Alzheimer, mas com outras doenças, que tem até alguns pacientes que estão na mídia e falam sobre isso, e isso é verdadeiro, eles podem até ter uma melhoria da atenção quando a gente usa produtos à base de THC, principalmente numa doença que chama encefalopatia traumática crônica, que é causada por repetidas pancadas na cabeça. Esses pacientes, então, a primeira coisa é fazer um bom diagnóstico. Nem toda demência, nem todo quadro demencial é Alzheimer, é o Bruce Willis, né? Bruce Willis, que foi primeiro dado um diagnóstico que a gente já sabia. Quem é neurologista já sabia quando foi dado o diagnóstico que ele estava com afasia. Na verdade, ele devia estar já desde aquela época que o diagnóstico já fazia progressiva primária, que é uma variante da demência temporal. Né? Para esses pacientes, por exemplo, e aí hoje se confunde muito. Fala que ele está com Alzheimer, que ele já não reconhece a mãe, que ele tem Alzheimer, não tem Alzheimer, não reconhece a mãe, isso saiu recente, porque ele tem demência frontotemporal. Bom, então o diagnóstico da demência é fundamental. Então, ir num neurologista que saiba, vamos dizer assim, fazer esses diagnósticos diferenciais, ou um médico que saiba fazer esses diagnósticos diferenciais, vai ajudar muito depois, não só no tratamento, mas a orientação da família em relação aos cuidados desse paciente. O diagnóstico é fundamental para o tratamento. E nas agitações, o canabidiol, o canabidiol, o THC, né, e ele pode ajudar.
tetraído canabinol. Enfim. Uma dúvida que eu fiquei aqui quando você falou das encefalopatias, né? Que isso é muito recorrente em esporte, quando a gente vai falar dos traumas, né? Futebol americano, boxe, né? Que tem muito... Até em futebol eles estão vendo hoje em dia. Dentro dessas evidências aí, com relação a esporte e uso de cannabis para atletas, como que tá o nível de evidência ou a utilização? O que é panaceia e o que realmente pode ser usado? Para dor crônica, principalmente dor neuropática é a dor de nervo. Então, tem algumas doenças autoimunopáticas que todo mundo conhece, que é a neuropatia diabética. Né? Diabetes, então, dor neuropática tem evidências científicas inequívocas de que realmente ajuda. Eu tenho pacientes, inclusive, com nevralgia do trigêmeo, dor neuropática pós-herpes helicobreno, né? Então, isso é uma aplicação que pode ajudar bastante. E, às vezes, não melhora por outros remédios, óbvio, existem outros medicamentos para serem utilizados, mas entra no rol das dores neuropáticas, essa é uma boa indicação. E muitos atletas, às vezes, sentem esses tipos de dor e têm uma aplicabilidade boa. Existem relatos de atletas, mas não estudos exatamente muito grandes feitos, então por isso ainda não entra muito nas evidências. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os produtos à base de cannabis, na maioria dos estados, vocês sabem que a legislação dos Estados Unidos muitas vezes é estadual, né? Então, existe, por exemplo, a Califórnia, Utah, alguns estados que... o Colorado, tem alguns estados que são, inclusive, são permitidos o uso recreacional, né? Eu não gosto de falar uso adulto, porque o uso adulto, acho que, vamos dizer assim, não coloca exatamente, porque um adulto pode usar também cannabis medicinal, questão de adulto ou criança, e criança pode usar cannabis medicinal. Uso recreacional, ou seja, o uso para se divertir mesmo, lá para fumar maconha. Né? Sim. Então, existem estados que isso é liberado, assim como o Uruguai também liberou, então o Canadá liberou, vários países na Europa e assim vai. Então, tirando isso, tem vários estados americanos em que o uso de cannabis, que são esses que a gente tem no Brasil para prescrever, que precisa do médico prescrevendo, lá, suplemento alimentar. Então, você encontra em qualquer farmácia, posto de gasolina, shampoo com CBD, você encontra lojinha. Devia até pizza com CBD na internet. Sabe? Tem, quando é a planta, assim, in natura, isso são os estados que têm permitido uso recreacional. Nos outros estados são esses produtos já, vamos dizer assim, que foram manipulados, né, no sentido de ter a produção industrializada para poder ter já quantidade, né, até existem estados 0,3% de CBD e até 5% de 0,5% de CBD. Então, a legislação que isso é considerado suplemento alimentar, né? Que é até baguinha, danes, e assim vai. Isso é bom para qualquer lugar, né? Então, os atletas usam, porque lá não é proibido. Né? E não é proibido para esportes de alto rendimento, inclusive oficiais, Olimpíadas. A gente teve a primeira Olimpíada, que teria que ter sido no Japão em 20, foi em 21, a primeira Olimpíada com o uso de canabidiol. O canabidiol, ele entrou CBD isolado, sem THC, ele não é considerado substância doping, né? Ele saiu da lista da UADA. Enquanto que o corticoide, ele é considerado substância proibida pela UADA. Você não pode usar corticoide, mas você pode usar o CBD. Tá? Então, os atletas usam. Fora do Brasil é muito comum eles usarem. Então, há depoimentos de atletas de alto rendimento da seleção, por exemplo, americana de futebol, que ganha muito, né, muita medalha, que é futebol feminino muito forte nos Estados Unidos, de atletas do atletismo, de lutas, tem muito atleta que usa, e eles dizem que usar o CBD, vamos dizer assim, aumenta a velocidade com que eles se recuperam, né, da partida, do jogo, da luta, ou seja, da atividade esportiva. Então, esses são relatos. A gente não tem estudos bem feitos sobre isso, mas eu, inclusive, tenho pacientes que são atletas e utilizam, e eles falam, mesmo atletas amadores, eles falam que realmente eles sentem esse benefício, eles sentem uma recuperação
de musculatura, tudo mais, eu repito, são relatos, a gente não tem isso. E para dores, esses relatos são mais contundentes. Uma pergunta que eu queria te fazer, assim, se existe algum risco no uso da cannabis? Então, não existe nenhum caso, zero caso na literatura ou mesmo nos anais aí policiais aí, né? Sim, que alguém tenha sofrido overdose de cannabis. Então, eu desafio qualquer um de vocês, que aí eu vou aprender, inclusive. Eu humildemente me coloco nessa situação. Se vocês têm comprovado um caso que alguém achou, e olha que a gente pesquisa bastante isso, porque a gente tem que dar essa segurança para os nossos pacientes. Então, se existe alguém que tem um relato, uma coisa é aquele relato, ouvi falar, outra coisa é relato realmente comprovado, fato, né? Aquela pessoa que o fato é real, né? E alguém teve overdose. A gente pode ter casos de relato de overdose com álcool, bebida alcoólica, que é permitido largamente em um monte de países, inclusive no Brasil. Mas de cannabis, inclusive mais diferentes tipos de cannabis, não há esse relato de overdose. Essa é a primeira coisa, né? De alguém que morreu por causa disso, nada disso. Né? Legal. Você pode ter doses muito grandes que o paciente não se sente bem. Pode ter mal-estar, tontura, vômito, diarreia. São doses altas, mas ninguém morre disso. Então, isso é a primeira... Existe, então, existe um tipo de responsividade de cada organismo para a cannabis, né? Por isso que eu acho que esse ajuste da dose, né? Assim, a dose, geralmente, na regra do tratamento realmente médico, é low e slow. O que é low e slow? É você começar com doses muito baixas e aumentando progressivamente, porque qualquer um de nós, a gente tem doses médias para determinadas doenças, mas existem pessoas para qualquer remédio. Tem gente que toma meio comprimido de Dramin e dorme a noite inteira. E tem gente que toma uma caixa de Dramin e não dorme. Então essas coisas são sensibilidade de cada um. Para mim, o Dramin não dá sono nenhum. É porque tem gente que usa, por exemplo, para viajar de avião. Sim. E para mim não é que nem eu ter tomado nada, para melhorar a minha náusea, mas não me dá sono. Mesma coisa acontece com alguns medicamentos antialérgicos. Tem gente que, por exemplo, toma realmente remédios para dormir e precisam de dose maior. Então, cada organismo é um organismo. Então, a regra em medicina canabinoide é low e slow. Começa com dose baixa e vai subindo até você chegar à dose. E a gente tem limites de dose, obviamente. Mas uma coisa é importante dizer. A gente evita usar produtos que tenham a presença do THC, mesmo que em porcentagem muito pequena, em pacientes psiquiátricos que tenham transtorno afetivo bipolar, e pacientes, por exemplo, esquizofrênicos ou pacientes que tenham surtos psicóticos, porque o THC pode desencadear esse surto. Entendi. Tá? Então, isso é uma, ainda assim, contraindicação. Já tive alguns debates em seminários, cursos, aulas, enfim, congressos, com psiquiatras que insistem em querer usar porque são, vamos dizer assim, mais engajados em relação à causa, mas a gente recomenda fortemente que não use, tá? Entendi. Existem alguns anticoagulantes em que pode mudar a concentração do anticoagulante. Não é antiagregante. Antiagregante é écido. O anticoagulante é aquele que diminui os fatores de coagulação do sangue para poder a pessoa ficar com sangue, vamos dizer assim, mais fluido. Alguns casos que eles têm risco, por exemplo, arritmia cardíaca, que tem mais AVC, tem infarto, então as coisas que precisam ser anticoaguladas. Então, nesses pacientes que são anticoagulados, a gente também evita usar os produtos, principalmente que tem o THC. Então, basicamente, assim, os estudos que mostram mais contraindicações são essas situações. Como eu falei, ainda é uma área que tem muito a se aprender. Então, sempre que nós, dentro da empresa, pedimos, sempre que o médico tiver um efeito, vamos dizer assim, adverso, alguma coisa que ele note naquele paciente, ele nos relate. Outras coisas que são comuns são alterações gastrointestinais. Tanto a pessoa pode, geralmente é mais comum ter alguma alteração do tipo diarreia ou ficar com o intestino mais preso, né? Mas isso não é comum, mas pode acontecer. Isso, tá?
eventualmente relacionado aos produtos à base de cannabis. E, às vezes, tem pacientes que, principalmente quando usam com THC, com CBD não, com canabidiol não, mas com THC sim, tem um pouquinho de tontura, mas principalmente se você subiu a dose muito rápido, já começou com doses altas. Não respeitou aquele... Se você começou no low e slow, geralmente não tem esses efeitos tão evidentes. Então, eu acho que essas são, se eu não esqueci nenhuma, essas são as principais, vamos dizer assim, cuidados que o médico tem para poder indicar. Doutora Renata, cannabis, hoje em dia ela tem surgido como um modelo de medicina menos invasiva aos pacientes? Por onde a medicina vai trilhar para os próximos anos e como a cannabis está atrelada a isso? Bom, eu acho que a cannabis veio para ficar. Dizer que é mais invasiva ou menos invasiva, isso tudo aí a gente está vendo uma discussão de 5 dias, fazer um congresso sobre o primeiro que invasivo, aquilo que você realmente, por exemplo, dar uma injeção é uma coisa, um procedimento invasivo, fazer uma cirurgia é um procedimento invasivo. Então, a gente não pensa na palavra invasivo, ela não caberia para um produto que você toma ou via oral ou eventualmente para produtos que têm patches, né, adesivos, coisas desse tipo. Isso não tem não são produtos, isso não é a medicina invasiva, tá? Então isso já começa daí. A segunda coisa, eu acho que talvez essa seja a pergunta, são produtos, como assim, muita gente apela para isso, né, de falar que são produtos naturais, que é uma medicina natural, que é uma medicina que prejudica menos, né? Então, assim, aí vem aquela coisa do ativismo. Veneno de cobra é natural. Então, você falar, eu só uso produto natural, tudo bem. Então, eu vou tomar um copo de veneno de cobra, é natural. Significa alguma coisa? Sim. Faz Ou seja, não é o fato de ser natural ou ser artificial que vai fazer bem ou mal para você, é o que você está tomando. Por exemplo, tem várias plantas, por exemplo, tipo aquelas urtigas, essas coisas que se você raspar, você pode ter um choque anafilático. Então, tem gente que já teve choque anafilático, por exemplo, comendo camarão. Então, isso tudo é natural, entendeu? Então, não é o fato de ser natural ou não ser natural. O fato é você saber, vamos dizer assim, o que você está tomando, se ele é seguro, se ele tem estudos estudos clínicos com evidência científica e grau de recomendação, e realmente a utilização é segura, em primeiro lugar, e a utilização é adequada, que você não está usando um produto, por exemplo, para curar câncer, que foi perguntado no começo, que não tem nenhuma indicação para câncer, né? Não existe nenhuma comprovação que tem algum câncer que foi curado com produtos à base de cannabis ou que foi retardada a evolução à base de cannabis. O que se usa em oncologia é na medicina paliativa, ou seja, quando aquele paciente já não tem um tratamento eficaz e que traz um pouco mais de relaxamento para esse paciente, deixa esse paciente mais tranquilo. Em medicina paliativa, há uma área de aplicação, mas não também por ser natural ou não ser natural. Então, acho que isso já responde um pouco a sua pergunta, mesmo porque existe cannabis hoje, já produtos, né, que são igualmente THCs, né, que são drogas sintéticas. E, inclusive, isso já está sendo até revisto nos Estados Unidos para a gente saber o quanto o nível de segurança e, eventualmente, de grau de criar dependência ou não, porque isso não exatamente é uma característica, por exemplo, do CBD, nada disso, em relação a essas drogas que teriam altos índices de THC sintéticos. Então, isso já é uma... Então, nesse sentido, eu recomendo ainda, pela falta de maiores estudos de conhecimento, que se use a maioria dos produtos, praticamente todos os produtos que vêm para o Brasil, são de origem da planta, ou seja, são naturais. Então, para quem isso faz diferença, a maioria vem de extratos da própria flor da planta da cannabis sativa, que tem o que eles chamam da planta da maconha mesmo, que é um arbusto menor, tem maior concentração de THC, e um arbusto que é mais alto, mas também é cannabis sativa, que é conhecida como cânhamo, e se a gente for ver, é só um troca-letras aí de maconha. As sílabas da palavra cânhamo, elas são as mesmas da maconha, né? Era só para
para nos séculos passados meio que passar pela fiscalização. Não sabia dessa. Mais uma curiosidade. Como que chama? Anagrama, né? Misturas. Um anagrama. Né? Isso é um anagrama. Muito bom, doutor Renato. Eu acho que a gente já passou aqui por todas as perguntas e esse tema é muito extenso e eu acho que procuro... Tomara que os nossos ouvintes aí, espero que os nossos ouvintes vão buscar, porque tem muita coisa interessante. Queria agradecer muito a sua participação, ter disponibilizado esse tempinho aí pra gente conversar. E vou deixar um espaço aí pra você dar se quiser deixar uma última palavra aí. Eu estou à disposição de vocês, de todos os ouvintes. Agradeço aí o convite mais uma vez. Procurem, antes de utilizar, ter informação, como tudo na vida, a boa informação, a procura de bons médicos capacitados. Nós temos muitos médicos capacitados. Então, cuidado com aqueles que vamos dizer assim, se dizem especialistas. Não existe especialidade de medicina canabinóide, tá? Eu gosto de dizer isso. Existem pessoas, o Conselho Federal de Medicina, nem o Conselho Regional, não chegou lá na área, não diz, eu sou especialista em medicina canabinóide. Ele pode ter feito curso de medicina canabinóide, ter se aprofundado, ser um grande conhecedor em medicina canabinóide, mas ele é, por exemplo, um dermatologista e prescreve produtos à base de cannabis. É um neurologista que prescreve, mas antes de tudo, ele é o especialista da área, vamos dizer assim, principal que ele fez. Eu sou um neurologista, eu não sou, como eu falei, eu não sou nem ativista e nem... Então, se alguém vem me procurar no consultório, às vezes vem à busca de produtos à base de cannabis, às vezes eles vão sair com uma receita à base de cannabis, mas muitas vezes eles vão sair com uma receita para o problema que eles têm, que às vezes vai ser mais eficaz do que o produto de cannabis. Então, a ideia é sempre a gente, como médico, fazer o melhor que a gente puder, o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, dentro do conhecimento. Então, as pessoas busquem, vamos dizer assim, profissionais que possam trazer essas informações de maneira segura. E também, hoje a informação ela é muito divulgada, mas vão atrás dos, por exemplo, esses guidelines que tem das academias, da Academia Brasileira de Odontologia. Existem entidades bastante sérias que propagam informação, que propagam ciência, não achismo. Muito bom mesmo, muito bom. E vamos para a ficha técnica desse programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, Ana Luísa Lopes e o Dr. Renato Anguiná. A produção e a edição foi feita por Yuri Motoyama e agora na edição nós temos o senhor Fabiano. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes, a música de abertura é de autoria do compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Se você curte ciência, dá um pulinho lá, que você vai achar muita coisa legal para ouvir. Fique bem, até o próximo episódio. E agora eu não posso mais falar para vocês arrumarem a coluna, porque a gente não tem evidências científicas que arrumar a coluna serve para alguma coisa, então eu tenho que inventar outro bordão para vocês. Me surgiram bordões novos. Tchau, gente. Tchau, Ana. Tchau, Dr. Renato. Bom dia e obrigado para vocês. Obrigado. Bom dia para vocês. Um abraço. Bom dia.